Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Hoje com a doutora Vanessa Luz, minha amiga de plantão de 1500 e lá vai bolinha, pneumologista e especialista em medicina do sono. Amiga, obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente e conta desse mundo mágico de Marlboros que é o sono. O que é o sono? Como é que é o sono? Primeiro, te agradecer, minha amiga querida. É um prazer estar aqui com você. E falar sobre sono é muito bom. Assim, é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Eu fiz pneumologia e depois acabei me especializando em sono. E é algo que, para mim, abriu um universo muito mágico, porque eu acho muito interessante estudar sono e poder ajudar as pessoas a dormirem melhor. E o sono, na verdade, é um elemento essencial na nossa vida. Todo mundo fala, né, que a gente tem que comer bem, dormir bem. Exatamente. E malhar. Fazer qualidade exercício, de vida. Isso. Se expor à luz solar. Então o sono ele é essencial para nossa vida. Sem dormir a gente não funciona, a gente não vive. Se a gente ficar sem dormir, acabou. Eu sei. Então durante o sono é que o nosso organismo vai regular todas as funções do nosso corpo. Consolidação de memórias, regulação dos nossos sistemas hormonais. Então tudo precisa daquele descanso, daquele repouso do sono. Durante o sono também tem uma função muito importante que a gente tem no sono profundo, que é a limpeza das toxinas que se acumulam no cérebro durante a nossa vigília, quando a gente está acordado. E essa limpeza é importante para que a gente não quando a gente acumula essas toxinas, a gente pode evoluir com um déficit cognitivo ou uma demência mais para frente, né? Então, assim, a gente diz que é importante que a gente durma durante um tempo adequado e tenha uma qualidade de sono boa também, para que um bom funcionamento do nosso corpo. Amiga, você falou que durma de um período adequado. E todo mundo fala assim, tem que dormir 8 horas de sono. Existe esse número mágico mesmo? 8 horas é o importante? Então, para a faixa etária aí dos adultos, né, entre 18 a 65 anos, a gente tem teoricamente, um número de 7 a 9 horas de sono. Agora, isso é muito individual. Tem pessoas que dormem menos tempo, né, dormidores curtos, por exemplo, e ficam muito bem, não tem repercussão dessa redução do tempo de sono. Mas, no geral, para a grande maioria da população, esse tempo fica em torno de 7 a 9 horas de sono. E tem assim, existem as diferenças das ondas do sono, das fases do sono. Explica isso um pouquinho. Então, o nosso sono, ele é dividido em algumas fases, né? A gente tem as fases de sono leve, um sono mais leve e um sono profundo. A gente conhece, algumas pessoas conhecem até a gente tem 2 sonos profundos, que é o sono de ondas lentas, que é onde a gente faz essa limpeza das toxinas, que eu te falei pra você, e a fase de sono profundo, que é o sono REM, que algumas pessoas conhecem, que é importantíssimo, exatamente, quando a gente tem uma atonia muscular, um relaxamento total e um movimento rápido de olhos, por isso ele é chamado de sono REM. Essa fase é importante para a consolidação de memória e nessa fase a gente tem liberação de alguns hormônios importantíssimos, por exemplo, testosterona. Então, quando a gente se priva de sono, a gente acaba não fazendo tanto sono REM, a gente pode inclusive alterar taxas hormonais, ter uma redução de testosterona em função disso. E quando, assim, existem alterações no sono específicas de cada fase? Tipo, a pessoa, ela não consegue entrar no sono REM. Existem horários, programações de tipo, no ciclo do sono... Qual é o tempo de cada... Existe um tempo específico para cada fase? Sim, existe. A gente faz... À noite, você falou muito bem, durante a noite, a gente tem ciclos de sono. Então, a gente faz 4 a 6 ciclos em que a gente alterna entre sono leve e sono profundo. E aí, a gente, na primeira metade da noite, predomina o sono profundo, o N3, que é o sono de ondas lentas. Na segunda metade, quando a gente vai para o sono profundo, do sono leve para o sono profundo, a gente faz mais sono REM. Começamos a dormir. Começamos a dormir. Então, a gente começa num sono leve, né? A gente tem um sono transicional, que é um sono N1. E aí a gente vai... não tem uma regra, tá? Que precisa ir do 1 pro 2 pro 3. Não tem essa sequência necessariamente, tá? Mas assim, o N1 é um sono de transição. Então, eu adormeci, eu entrei no N1, eu vou depois provavelmente para um N2, que é um sono leve. Uma duração média? Tem. Na
À noite, a gente tem percentual de sono leve e percentual de sono profundo, faixa de normalidade, tá? Então, em torno aí de até 50%, 55%, posso estar enganada, tá? De N2, que é um sono leve, e aí a gente tem entre 13% e 23% de um N3, que é o sono de ondas lentas, 20%, 25% de um sono REM. Então, quando a gente quando faz um exame do sono, que é aquela polissonografia, que o paciente dorme todo monitorado para a gente ver o padrão do sono, a gente consegue mensurar qual o percentual de sono em cada faixa e a gente consegue ver se o paciente está fazendo pouco sono profundo, tá? E se tem algum problema em relação a isso, se ele está despertando muitas vezes e por isso ele não consegue aprofundar o sono. Me deu vontade de fazer isso agora. Mas, todavia, entretanto, porém, se a pessoa tá toda monitorizada, não tá na caminha dela, é muito difícil disso ser fisiológico, né? Isso representar um sono normal. A gente tem igual uma estudo dinâmico para simular o trato sim. urinário. Existe uma variabilidade, tá? Mas a gente tem uma métrica pra gente avaliar o padrão desse exame e a gente avalia pela eficiência do sono. Então a gente vê o quanto que o paciente dormiu dentro daquele tempo total de registro. E a gente faz um percentual, um índice, que na verdade é a eficiência do sono. Essa eficiência do sono, quando acima de 85%, a gente considera que aquele foi um padrão bem representativo da noite de sono do paciente. Quando está mais baixo, a gente tem que realmente avaliar com um certo julgamento para ver se não vale a pena repetir, se aquilo foi realmente representativo, porque eu concordo, são muitas variáveis, o paciente está fora do contexto dele, da casa, né? Mas o paciente acaba dormindo. Tem muito paciente que fica inseguro de fazer uma polissonografia, achando que não vai dormir, e acaba dormindo, tá? A verdade é essa. Se preciso for, a gente acaba fazendo uma medicação antes do exame que não vai interferir no resultado do exame, para induzir o sono e para o paciente conseguir realmente dormir ali e mostrar pra gente um exame fidedigno de uma noite de sono em casa. Você constata que você tem alteração no sono dessas variações. Existe uma forma de você tratar especificamente uma fase desse sono? Aí a gente precisa entender, na verdade, por que essa fase do sono está comprometida. Por exemplo, se eu tenho uma doença que fragmenta o meu sono, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono ou um movimento periódico de membros, isso vai causar uma noite... Acordar para fazer xixi. Exatamente, noctúria também, que pode estar relacionada também, pode ser um sintoma da apneia obstrutiva do sono. Isso vai fragmentar o sono do paciente. Então, quando eu fragmento esse sono, eu tenho muitos despertares durante a noite, isso eu consigo ver pela polissonografia, eu não aprofundo tanto o sono, eu fico mais naquele sono leve. E aí eu consigo realmente ver que ele não tem tanto sono profundo porque ele tem um distúrbio, ele tem um problema que realmente fragmenta esse sono. E aí o tratamento vai ser resolver esse problema para que ele possa ter uma noite com qualidade de sono adequada. Quando a gente tem os sonhos, é na fase REM, não é? Não é só na fase REM, mas na maioria das vezes na fase REM, no sono REM. Por quê? A pergunta dela. Por quê? Olha, o sonho é uma coisa assim que ainda não se explica muito bem, sabia? Tem toda uma tentativa de explicar por que a gente sonha, qual o conteúdo do sonho. Até hoje, o que a gente vê é que o que é explicado, pelo menos cientificamente, é que o sonho, na verdade, são manifestações daqueles flashes que você viveu durante o dia. Não tem uma explicação para os sonhos. Não tem uma explicação assim, fidedigna, né? Pro cientificamente, assim, mas o que é comprovado é que você sonha com aquilo que você viveu, aqueles flashes que você viveu de alguma forma estão inseridos ali. Vidas antigas, nada disso. Olha... Que o corpo sai a alma sai do corpo. Não vou conseguir te responder isso. Não tem nenhum trabalho sobre isso. Eu saí da medicina e fui para a espiritualidade. Outra coisa. E aí você falou que tem a fase do sono, que está relacionado a esse washout, né, das impurezas. Isso. E tem a fase reconstrutora do sono. Isso. Eu consigo estimular uma fase ou outra? Você consegue
Se você tiver um distúrbio relacionado ao sono, que está alterando essa arquitetura do seu sono, atuando especificamente no tratamento desse distúrbio, você melhora a qualidade do seu sono, tá? Você não entendeu minha pergunta. Não. Eu tô querendo bypassar meu organismo. Não. Uma medicação para aumentar o seu sono profundo? Não. Isso, pra aumentar a minha concentração, pra aumentar a minha memória. Não. O que você vai ter... Não tem pílula mágica. Não tem pílula mágica. O que você vai ter são as medidas para higiene do sono, para você ter uma noite de qualidade e que diminua essa fragmentação para você poder aprofundar o seu sono. Então, me ensine medidas de higiene do sono. Então, a gente sempre orienta o paciente em relação à higiene do sono, que seriam, na verdade, algumas dicas que a gente dá, que são dicas simples que a gente pode fazer. Bom, primeira coisa, o nosso corpo gosta de regularidade. Então, assim, dormir e acordar em horários regulares. Isso é uma coisa que o nosso organismo gosta. Então, assim, o nosso organismo funciona muito bem com o horário certo para dormir e para despertar. De preferência, você mantendo mais ou menos essa regularidade também no fim de semana. Outra coisa importante é o ambiente do seu quarto, onde você dorme. Então, cuidar do ambiente. Usar, ter um ambiente climatizado, sem muita luz. Usar roupas adequadas para dormir, um travesseiro gostoso, uma coberta. Se você fica com o pezinho gelado, botar uma meia, isso tudo vai ajudar você a dormir melhor. Outras coisas que a gente pode fazer para melhorar o início do sono ou ajudar no início do sono, tomar um banhozinho morno antes de dormir, ter um ritual para dormir, acender uma vela. Algumas pessoas gostam de rezar antes de dormir. Tacar fogo na casa. Se eu acender uma vela de dormir, eu vou tacar fogo na casa. Não pode. Então, qualquer processo que você acha que vai te deixar mais tranquilo e vai te ajudar a iniciar o sono. Aí agora eu te falo, porque a gente fala muito das crianças, de tirar a tela, os adultos que têm insônia, não ficar mexendo no celular. Então, a tela realmente não tem como, 2 horas antes, pelo menos, a gente não deve usar. Ela tem dois fatores principais, né? Um é que a gente, quando usa a tela, a própria luz da tela vai direto pela nossa retina e inibe a liberação da melatonina. A melatonina é o nosso hormônio da escuridão, é aquele hormônio que a gente começa a liberar e ele que vai ajudar o início do sono. Então, quando você usa a tela antes de dormir, na verdade, você está inibindo a melatonina e atrasando esse início do sono. E a outra coisa é que quando você fica ali deslizando os vídeos e vendo aquele monte de estímulo, isso gera uma agitação, né? Você fica mais ansioso, você fica agitado para ver o outro vídeo e, de certa forma, isso também deixa você mais ligado e aí você não consegue dormir. Então, a tela realmente não tem... E um filme? Ver um filme, se for, por exemplo, um filme entediante, não tem problema. Se for um filme sanguinário, né, aquela coisa que vai te deixar nervosa, que vai te deixar agitado, aí não. Mas dorama? Um dorama é ótimo, você vai dormir na certa. Cara, eu não durmo com dorama, eu adoro dorama. Dorama pra mim é a melhor higiene mental, não faz uma sinapse. Mas então é isso. Mas não me dá sono. Então, é individual a coisa, sabe? Então tem gente que vai ler um livro e vai relaxar e vai conseguir dormir. Tem gente que vai ver um dorama e vai achar entediante e vai dormir. Tem gente que não, que vai achar o máximo e vai ficar ali esperando pra ver a próxima... O próximo mocinho, a próxima mãozinha dada. Exatamente, aí não vai conseguir. Então, quando a gente diz assim, higiene do sono, a gente dá essas dicas gerais pra todo mundo, mas é importante individualizar. Por isso que é importante você conversar com a pessoa, com o paciente, com a pessoa e orientar sempre de forma individualizada, porque cada um tem sua forma de lidar, né, com essas dicas que a gente acaba dando pro paciente. Outra coisa que a gente fala é a questão da ingesta de cafeína e bebidas estimulantes, né? Evitar ao máximo na parte da tarde, depois das 3 horas da tarde, evitar, porque realmente isso atrasa o início do sono. Mas tem os metabolizadores rápidos e lentos de cafeína. Isso. Eu sou capaz, fechar meu olhinho aqui e dormir. Acabei de tomar um golinho.
Aí vai pra questão que eu te falei. Tem pessoas que tomam e falam, olha, não atrapalha de jeito nenhum, eu já acostumei. A gente sabe que tem essa coisa da tolerância também, acostuma, né? Mas, num geral, acaba deixando mais agitado e causando uma insônia inicial. Meu corpo pede cafeína às 6 horas da tarde. Eu tenho a sensação que eu tô morrendo se eu não tomar café às 5, 6 horas da tarde, é sério. E atrapalha o seu sono? Claro que não. Então, pois é, não, pra mim a gente não pode generalizar. Eu acho que medicina a gente não generaliza, a gente individualiza e dá aquela dica para aquela pessoa, para melhorar a noite de sono daquela pessoa. E agora eu quero falar a pergunta de milhão, que você já levantou a bola, eu ia deixar pro final. Mas é a melatonina, que você falou que até ela inibe a melatonina, que é o hormônio do sono, do escurinho, que vende na bancada da farmácia. De forma indiscriminado, né? Tá com você tá com insônia? Toma melatonina, 5 miligramas. Eu acho que isso é o grande problema da insônia, né? A insônia é uma doença muito prevalente, principalmente entre nós mulheres, né? Praticamente 40% das mulheres têm insônia. As mulheres têm muito mais insônia do que os homens, por diversos motivos, hormonais, emocionais, sociais, sobrecarga de trabalho, casa, multitarefa. Então, nós somos mais insones, né? Nós sofremos com isso. Só que nós vamos levando. E o problema da insônia, que eu acho que é o problema grande hoje em dia, é a automedicação. Então, a gente não procura ajuda e a gente passa a usar a medicação que o colega estava usando, que o vizinho usa e diz que deu certo, que a gente viu na farmácia. E aí entra a melatonina, e não só a melatonina, como entra também as drogas Z, né, os Zolpidem e outras, né, até os benzodiazepínicos, a pessoa acaba usando medicamentos... Mas os Zolpidem e os benzodiazepínicos precisam de receita para comprar. Sim. A melatonina não. A melatonina, as pessoas acham que é uma coisa que não vai ter problema nenhum usar. E o que a gente precisa entender é que a melatonina é um hormônio, como outro qualquer que a gente tem no corpo, é um hormônio da escuridão. Então a gente produz a melatonina normalmente. Se a gente existem formas naturais da gente regular o nosso relógio biológico, exposição à luz solar, exercício físico, tudo isso ajuda, né? Estilo de vida, alimentação, tudo vai ajudar para que a gente tenha uma boa noite de sono. E a melatonina não entra como um tratamento para insônia. Se você for levantar, a gente tem um consenso de tratamento para insônia, ela não entra como tratamento para insônia, ela é usada como para alguns casos específicos, né? Então ela é usada para distúrbios de ritmo, por exemplo, jet lag, ela tem indicação. Ela é usada, por exemplo, para pacientes com deficiência visual, né? Que realmente tem uma dificuldade de sincronizar o relógio biológico. É usada também, por exemplo, para pacientes com transtorno do espectro autista, TDAH, que a gente tem estudos mostrando que nessas populações tem queda, tem produção reduzida de melatonina e com isso tem benefício da suplementação. Os outros casos, na grande maioria das vezes, não tem indicação e a pessoa acaba comprando pela facilidade, como você falou, e acaba não tendo um resultado satisfatório, acaba não melhorando tanto, ou até melhora, ou tem um efeito aí placebo, vamos dizer, mas indicação mesmo, na grande maioria das vezes, não tem indicação. Mas traz algum prejuízo? Então, teoricamente, ela tem, como ela é um hormônio, ela tem os efeitos, né, dos hormônios, mas ela não tem esse efeito de inibir a produção endógena, tá? Então, não tem essa comprovação de que você usando, você vai ter uma redução, quando você tirar, vai ter uma redução da produção endógena. Isso, teoricamente, não acontece. Mas ela tem, como todo medicamento, ou como todo hormônio, ela tem seus efeitos, né? Não é uma coisa tão inocente assim, ou dá pra usar, é só uma vitamina. As pessoas tomam como se fosse uma vitamina, na verdade, né? Tem balinha, né? Gummy. E aí criança também, né? Pois é, e dá pra criança. E a minha filha tem dificuldade de dormir, sempre teve, desde que nasceu. E aí teve um dia que eu dei pra ela e ela começou a pedir todo dia. Eu falei, Sofia, isso aqui não é bala, não. Isso aqui é remédio, pelo amor de Deus, para com isso. Peguei e tirei de casa. Porque ela já tava numa fase que ela ia lá e pegava sozinha. No dia que eu vi que tava faltando coisinha lá que tinha mudado, eu falei, tchau, não vai ficar aqui em casa. O ideal é que a gente procure ajuda e tente manejar. Agora, se for a orientação do profissional de usar a melatonina, aí sim, né? Sim, mas que passou por uma avaliação, Mas passou por uma avaliação e considerou que aquele era o melhor tratamento, aí tudo bem. Um especialista do sono, né? Diga-se de passagem. Ó, vou interromper aqui nesse nosso episódio.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre as consequências da falta do sono. E aí você tocou num assunto também importante, que é o Zolpidem, né? Que começou a sair um bando de reportagem recentemente, com delírio, com pessoas comprando. Eu quero que você fale sobre isso também. Então, se vocês estão gostando desse assunto, se vocês estão gostando do canal, não deixem de seguir, deixar o seu like, ativar o sininho. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não deixem de deixar seus comentários, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a doutora Vanessa Luiz, pneumologista especialista em medicina do sono. Um beijo, fiquem com Deus.